Bom, pessoal, vamos começar o nosso programa holístico. O programa de hoje é especial porque é o primeiro programa depois de 2 anos que o programa não funcionava, né? Desde 2016 que nós estávamos com o nosso programa holístico parado, não estava funcionando mais. E hoje nós resolvemos, naturalmente, desde há um mês atrás, mais ou menos, voltar com o programa, viu, João? E o programa holístico é um programa fantástico, porque é um programa que fala sobre tudo. A gente não fala só sobre religiões, mas também fala sobre religiões, fala sobre filosofias de vida, nós falamos sobre terapias, nós falamos sobre medicina, sobre a violência, sobre tudo. Na realidade, o Holos vem do todo. É holístico. Exatamente, o Holos vem do todo. Então, hoje nós temos uma presença especialíssima aqui, que é o nosso João Sobrinho, João Batista Sobrinho. O João é hipnoterapeuta, né? Também é espírita, uma pessoa que a gente tem muita consideração, é uma pessoa que coloca muito bem toda a filosofia espírita de uma forma muito clara, muito explícita, e isso é o que nós precisamos nas casas espíritas hoje em dia. Eu sou espírita, eu acho que todo mundo sabe disso, e eu gosto sempre daquela palestra que é a palestra simples, sabe, João? A palestra que é o feijão com arroz. A gente sabe traduzir para as pessoas, não fala com palavras empoladas, nem com aquela impostação de voz que é natural dos grandes palestrantes. Eu não tenho, pelo menos eu não tenho bagagem intelectual para poder dar palestra desse jeito. Boa noite, João. Desculpa. Boa noite. Né? A gente já vai começando a conversar. É uma alegria estar com você aqui. Parabéns pela retomada do holístico, tá certo? É uma alegria, uma honra grande para mim ser convidado para servir de reinauguração do holístico. E é feito, você disse muito bem, a gente não precisa ser grande para falar para as pessoas. Exato. Eu acho que a gente sendo pequeno, a gente atinge muito mais. O trabalho da formiguinha, ele é pequeno, mas é incessante e o volume dele é sempre maior. Então, realmente, a gente sempre procura como palestrante espírita, como você colocou aí, e como pessoa, como gente. Eu acho que João é uma pessoa que procura ser simples e procura estar sempre disponível, estar sempre atendendo as pessoas de uma forma mais simples para que possa ser muito bem explicado, muito bem direcionado aquilo que as pessoas precisam, né? Vamos lá, vamos começar. No nosso bate-bola já de início. Quem é o João Sobrinho? Fala aí quem é você, qual foi o teu caminho profissional e pessoal até agora, naturalmente, o que você puder dizer de forma resumida. Vou brincar um pouquinho com você. João Sobrinho é um cara vida boa assim, muito tranquilo, muito legal, um cara muito assim, tranquilo com a vida, de bem com a vida, tá certo? Funcionário público por profissão, espírita por religião. Isso. E hipnoterapeuta por paixão. Fantástico. Então, a minha vida, eu sou daqui de Caruaru, nasci aqui há 44 anos atrás e fui com meus pais para Recife, para Viçosa, para uma série de locais, né? Depois cresci, saí de casa, me casei. Ingressei no serviço público aos 20 e poucos anos. Eu sou funcionário do SERPRO, que é o Serviço Federal de Processamento de Dados. Sim, processamento de dados. Sou lotado aqui na Delegacia da Receita Federal de Caruaru, né? E espírita, eu acho que, eu vou dizer um pouquinho, mais de 20 anos, mas é bem mais do que isso. Eu acho que eu tinha 16, 17 anos quando eu comecei no espiritismo. E desde novo, acho que 14, 15 anos, a gente sempre gosta daquelas coisas meio, eu vou usar a sua expressão, holísticas, mas na época era esotéricas. Esotéricas. E a hipnose, ela sempre foi tida como uma coisa esotérica. Ela sempre foi tida, e infelizmente é uma das coisas que as pessoas ainda erram hoje, ainda tem esse conceito errado, que é uma coisa esotérica. E na minha adolescência, para mim, a hipnose era esotérica. Sim. Então eu fui atrás do conhecimento da hipnose. E há 25 anos atrás era muito difícil você ter conhecimentos sobre hipnose. A maioria da literatura estava em inglês, e se a pessoa não dominasse o inglês, não conseguiria. Diferente de hoje, a gente não tinha o Google, a gente não tinha o YouTube, a gente não tinha essa internet maravilhosa que a gente tem hoje, e foi muito complicado o início do processo de aprender a hipnose e trabalhar com a hipnose. Deixei ela de lado. Precisei trabalhar, me casei e tal, todo um processo, né? Então, depois de alguns anos, quando casei com Márcia,
Márcia, ela tinha uma coisa muito interessante, que foi o que me despertou. Márcia está aqui, viu? Márcia está aqui com a gente. Operadora nossa de vídeo. É uma operadora de vídeo, é auxiliar ali na retaguarda. Ela gosta muito desse trabalho de retaguarda. Ela diz, olha, ela é minha secretária, minha assessora, minha ajudante, minha consciência, é tudinho. Ela está ali guardada no processo. Maria, que ali. coisa boa. Pronto, você tá vendo? Pois é, eu acho que não existiria o João Sobrinho que existe hoje se não fosse Márcia por trás desse processo. Aí. Então eu quero dar mais uma declaração de amor. É verdade, uma declaração de amor e um reconhecimento. Reconhecimento forte, é um anjo que apareceu na minha vida. Isso é maravilha. E há uns 3 ou 4 anos atrás, quando a gente se casou, Márcia tinha uma fobia de sapo. Sei. Muito grande. E conhecendo o processo hipnótico e sabendo da possibilidade do processo hipnótico, sei, eu fui atrás da hipnoterapia para tratar a Márcia. Entendi. Eu conhecia e brincava, trabalhava com hipnose desde de jovem, adolescente, talvez, vamos dizer assim. Sim. Mas profissionalmente, com hipnoterapia, eu fui buscar os cursos e os ensinamentos e a instrução, a preparação há uns 4 anos atrás, aproximadamente, nessa época, mais ou menos isso. Uhum. E aí, de lá pra cá, Márcia às vezes fica até com ciúme, porque eu digo sempre que eu estou apaixonado pela hipnoterapia. Isso é fantástico. É uma coisa assim que, quanto mais a gente conhece a mente, Vaguinho, mais a gente se impressiona com a capacidade fantástica que a mente da gente tem. Isso é fantástico. Então vamos logo entrar na hipnoterapia, né? Já que você já começou aí nessa coisa, já explicando, já batendo essa bola... O que é a hipnoterapia e qual a diferença entre hipnoterapia e hipnose? É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Vamos lá. Vamos começar pela hipnose. A hipnose, ela é o processo de alterar a percepção da mente humana. Então, a pessoa em estado hipnótico, ela pode perceber, ela vai certamente perceber coisas que ela não percebe no estado de vigília, como eu e você estamos aqui. Perfeito. Então, a pessoa em estado hipnótico, ela pode esquecer coisas, ela pode lembrar de coisas, ela pode sentir coisas, ela pode sentir sensações, sentir gostos, ela pode fazer toda uma percepção diferente. Sim. Tá certo? E a hipnose, ela tecnicamente falando, ela é o procedimento de ultrapassar o fator crítico da mente humana e implantar uma ideia seletiva no cérebro. Então, isso aí é uma coisa que é a definição técnica da hipnose. Mas, na prática, ela é você fazer a pessoa vivenciar uma experiência que é fora da realidade que ela está aqui, nesse momento. Fantástico, fantástico. Uma das coisas que se pode fazer com a hipnose, porque a hipnose é uma coisa muito, muito vasta, a utilização dela, é terapeutizar com a hipnose. A hipnoterapia, ela é a terapia que usa a hipnose como ferramenta básica. Quando a gente fala que a hipnoterapia, ela acessa o cérebro da pessoa, o subconsciente, daqui a pouco a gente vai esmiuçar isso melhorzinho para você, ela acessa o cérebro da pessoa, o subconsciente da pessoa, e ela consegue trazer à tona, através da hipnose, uma série de fatos que dão origens a distúrbios. E aí, através dos processos terapêuticos, tá? Então a gente vai tratar esses distúrbios, tratar esses processos, e a pessoa vai se livrar de uma carga emocional. E essa carga emocional que ela se livra faz com que aquele distúrbio ele perca o sentido de ser. Então a pessoa livre daquela carga emocional, ela se liberta daquele distúrbio. Ela fica muito mais leve, muito mais transformada, apta a assumir o controle de sua vida. Então a hipnose é a ferramenta. Sim. A hipnoterapia é a técnica aplicada à terapia. Ah, fantástico. João, uma das coisas que mais preocupa, principalmente quando a gente vê no espiritismo, é exatamente essa questão da terapia, a hipnose sendo aplicada naquela terapia de vidas passadas. Por quê? A gente sabe, por experiência, e porque a própria doutrina vem nos esclarecendo há muito tempo, que a terapia de vidas passadas é uma terapia que precisa ser aplicada a certas pessoas de uma forma muito específica, muito cuidadosa, para não chocar exatamente com a nossa programação espiritual, com recordar de coisas que podem nos trazer muito mais malefícios do que benefícios. Isso, perfeito. E nós vimos essa coisa da terapia de vidas passadas sendo explorada, principalmente nos anos 90. Eu também sou um espírita velho, eu sou um velho espírito e um espírita velho. Eu tenho 52 anos e comecei a fazer, entrei no espiritismo em 1988. Né? Não me convenceu o espiritismo não, porque senão eu tinha me corrigido
corrigido bem antes, né? Então, veio me convencer já tarde. Teve tempo para convencer deu tempo. Não é? Foi antes de desencarnar, foi muito bom. Foi bom demais. Viu? Então, na realidade, naquela época, nos anos 90 principalmente, eu vi muito isso acontecer. Isso parecia muito com alguns conceitos da administração. Naquela época tinha o tal de reengenharia, que não deu certo de jeito nenhum. Não deu certo, eu me lembro. Pois é, então a mesma coisa aconteceu no Espiritismo com esse modismo da terapia de vidas passadas, que é uma ferramenta fantástica, se bem aplicada, e caso a caso, sendo analisado caso a caso. Qual é a diferença entre a hipnoterapia e a terapia de vidas passadas? Muito bem. Pessoal, Vaguinho, essa questão, como você muito bem falou, a terapia de vidas passadas é um tipo de terapia, tá certo? Fora da hipnose, e ela é uma terapia em si só. Eu não conheço o processo da terapia de vidas passadas a fundo. Eu sei que elas usam, em pouquíssimos casos, os terapeutas de vidas passadas de TVP, em pouquíssimos casos eles usam hipnose, eles utilizam mais um tipo de rememorização induzida, tá certo? É diferente do processo da hipnoterapia. Qual é a semelhança que a TVP e a hipnoterapia têm? Ambas utilizam a regressão de memória como ferramenta para a terapia, tá certo? Como você também falou, frisou muito bem, um dos grandes cuidados que o terapeuta sério, o terapeuta bem direcionado, ele deve ter, é de não trazer informações, eu vou usar uma expressão bem simples para que as pessoas entendam. Bem comum, bem leve. Bem leve. Não trazer lixo emocional para que as pessoas se prejudiquem no hoje. Tá certo? Como espírita, eu sei, você sabe, embora aqui no meu consultório o espiritismo fica fora da porta. Né? O espiritismo, para mim, como religião, é minha escolha pessoal, minha escolha religiosa, mas o meu processo como terapeuta de hipnoterapia, ele não é um processo religioso, ele não envolve religião, ele não envolve a minha escolha religiosa. Eu deixo isso muito claro, inclusive, para as pessoas, até porque muitas pessoas, Vaguinho, eu podia estar ganhando muito dinheiro se eu fizesse terapia por curiosidade. De repente você chegava para mim e disse, João, eu queria saber o que é que eu fui na vida passada. Eu botava você em transe, colocava você para relembrar as suas memórias da vida passada, deixava você viver aquele momento, trabalhar aquele momento, trazer as informações que você quisesse, a curiosidade, matar a sua curiosidade, e depois tirava você do transe e ganhava meu dinheiro. O grande lance é assim, matava a sua curiosidade e lhe matava ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Porque o camarada entra em piripaque. Quando as pessoas me procuram, uma das coisas que eu deixo mais claro em primeiro momento é eu não faço regressão por curiosidade. Como é que a gente usa a regressão? Como é que a hipnoterapia séria, a hipnoterapia bem aplicada, como é que ela usa a regressão? Ela usa como ferramenta para descobrir um evento causador. E, infelizmente, a regressão ela tem um estigma muito grande que só fala sobre vidas passadas. Mas, por exemplo, se eu colocar você em transe, por exemplo, e pedir para você lembrar uma coisa que aconteceu ontem, isso também é regressão. Lógico. Há 10 anos atrás também é regressão. Quando você era criança também é regressão. Mas as pessoas só fixam na vida passada. Porque existiu esse boom. E que é vida passada também, né? Porque o ontem já é passado. Exatamente. É na encarnação passada, né? Existiu esse boom e essa banalização da terapia de vidas passadas, e por conta de que as pessoas, nós, seres humanos, nós precisamos do fenômeno. Nós somos pessoas fenomenológicas, então nós precisamos nos sentir integrados ao fenômeno. As pessoas buscam muito por essa curiosidade. Como é que funciona na hipnoterapia? Na hipnoterapia, após a pessoa entrar em transe, por exemplo, nem sempre nós vamos usar a regressão. Nós vamos usar a regressão quando nós percebemos que aquele fator ele está realmente ligado ao passado. Perfeito. E aí nós vamos buscar aquele fator, na verdade tem até um grande estigma, um grande medo que as pessoas têm, mas eu vou voltar da hipnose, eu vou voltar da regressão, e aí eu sempre digo, você não precisa voltar, não vai ser você que vai até o passado, vai ser o passado que vem até você. Então quem vai voltar é o passado, para onde ele estava. E a gente chega naquele momento onde aconteceu aquele trauma, aquele distúrbio, que pode ser nessa encarnação ou em outra. E quando acontece aquilo ali, que a gente identifica o fato, pronto, ali termina a regressão. Sim. E ali a gente vem e aí utiliza as outras ferramentas da hipnoterapia. A hipnoterapia ela utiliza a Gestalt, pedaços da Gestalt, utiliza ressignificação, utiliza dissociação, utiliza uma série de processos terapêuticos
além da regressão. A regressão é mais um desses processos. João, é uma coisa muito interessante que nós estamos presenciando ultimamente, que é uma verdadeira epidemia mundial, é exatamente o suicídio e, por consequência, das graves depressões. Isso. Eu passei por uma depressão muito forte, eu acho que eu comentei com você, passei por uma depressão, um processo de alcoolismo, essa coisa toda, e foi os dois juntos, né? Você imagina a barra pesada que foi isso. Problema nunca vem sozinho. Nunca vem sozinho, ele vem sempre traz os parentes juntos. Exatamente. E todo esse processo me levou praticamente ao suicídio, porque o processo de depressão, nós estivemos conversando sobre isso no nosso programa Hora do Chico com o Dejan. Dejan, eu vi, assisti, foi muito bom. Foi um programa onde foi muito esclarecedor. O Dejan é muito bom nessa coisa de esclarecer esses processos. Isso, perfeito. E nesse nosso bate-papo, nós falamos sobre essa coisa do você ter que retornar à vida, né? Porque é um retorno à vida. Porque reassumir. Exatamente, é uma coisa impressionante. Só quem sabe o que é depressão é quem viveu a depressão. Aliás, perfeito. A depressão ela é tão complexa para se explicar que você, quando passa da depressão, você não sabe como é aquilo. Você não sabe como entrou e depois como é que saiu. Como é que saiu, entendeu? Porque é um negócio impressionante. Eu até sei como sair, porque é aquela história, você precisa de vários cuidados. Me diga uma coisa, como terapia complementar, porque é uma terapia complementar, uma ajuda complementar. Vem a ciência, vem a estrutura, que também é ciência, hipnoterapia também é ciência, mas vem a ciência convencional, vamos colocar convencional, vem a medicina tradicional, que é a medicina tradicional, né? Isso. Que vem com os fármacos, os remédios, as drogas que são utilizadas para estabilizar. Isso. Né? Nós conversamos muito sobre isso no programa. E aí depois a pessoa, depois que ela estabiliza, ela precisa se apegar a algo maior para poder reconstruir a própria mente. Porque o que levou ela à depressão foram coisas que ela trouxe do passado, várias bagagens, eventos repetidos, erros cometidos repetidas vezes, que a transformam numa pessoa depressiva. Isso. Como terapia complementar em relação à depressão? O que você me diria da hipnoterapia, João? Eu vou dizer uma coisa primeiro muito, muito legal que você lembrou aí, a questão da terapia complementar. É só um adendozinho para depois entrar na resposta que você pediu. Com certeza. Hoje, o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Odontologia e o Conselho Federal de Psicologia, todos os três conselhos, eles assumem e aceitam a hipnoterapia como terapia complementar a seus tratamentos. Então, a hipnoterapia hoje no Brasil ela é 100% regularizada. Fantástico. Nesse sentido de ser reconhecida pelos conselhos. Tá? A hipnoterapia ela é de grande valia, Vaguinho, de grande ajuda, não somente nos quadros depressivos, como você acabou de falar aí, mas também nos quadros fóbicos, nos quadros esquizofrênicos, nos quadros de pânico e uma série de distúrbios psíquico-emocionais. Como é que a hipnoterapia age e de uma forma genérica, claro, porque eu não posso entrar em detalhes em cada coisa, né? Mas como é que a hipnoterapia age de uma forma genérica? Ela vai buscar um padrão que a mente subconsciente cria. Por exemplo, você falou em depressão aí. O estouro de uma depressão, ela não vem da noite para o dia. O estouro de uma depressão, ela acontece quando, em um exemplo qualquer, vamos simplesmente tomar um exemplo. Uma criança, aos 3 anos de idade, ela levou uma briga do pai e ficou muito triste porque o pai quebrou um brinquedo dela naquela briga. Aquele processo de tristeza ficou marcado ali naquela criança de 3, 4 anos, mas não estourou naquele momento. Quando essa criança tinha 10 anos, ele estava na escola e de repente o amiguinho, que não era muito amiguinho, rasgou o caderno preferido dele. Ele também entrou no processo de tristeza profunda porque era o caderno preferido daquele jovem. É um segundo evento. No terceiro evento, quando esse camarada tinha 16, 17 anos, a namorada troca ele por outra pessoa. E ele entra num processo também de grande tristeza e criando um padrão de tristezas na vida dele. Vamos dizer que aos 30 anos, esse camarada que passou por esse processo, esse histórico de tristeza, ele perdeu o emprego.
E naquele momento que ele perdeu o emprego, foi o gatilho que ele precisava para toda aquela carga emocional disparar e ele entrar num processo de tristeza ininterrupto. Quer dizer, sempre tem um gatilho. Sempre tem um gatilho. Que é o gatilho que faz você recordar tudo. Porque é o seguinte, muitas vezes você diz assim, puxa vida, nem todo mundo tem depressão, nem todo mundo tem esse processo de tristeza tremendo. Geralmente é no momento em que a gente faz as repescagens do nosso passado, né? Repensando tudo que nós passamos e principalmente... Mas aí muita gente diz assim, mas Wagner, eu também tive problema, eu também passei por tantas coisas e tal, minha vida foi cheia de bronca e eu nunca tive depressão, eu nunca tive isso. O que é que leva o cidadão à depressão, além dessa tristeza além dessa sequência, desse padrão, né? Na verdade, a gente tem que trabalhar da seguinte forma, Wagner. Não existe uma causa, não existe uma receita de bolo para você trabalhar. Não, você é depressivo porque você é isso, isso e isso. Não, você tem fobia porque você tem isso, isso, isso. A gente aprende no espiritismo que cada espírito é único e individual. Lógico, né? Lógico. Então, consequentemente, a gente também aprende que cada mente é única e individual. Processos que poderiam levar você, por exemplo, à depressão, podem não me levar. Entretanto, um processo que para mim é bobo, pode levar a mim, para você é bobo, aliás, pode levar a mim para uma fobia. Uma fobia extrema que você não teria. Eu falei, por exemplo, aqui mais cedo da fobia de Márcia. Márcia tinha fobia de sapo. Para mim, eu pego o sapo com a mão. Então, veja, aconteceu alguma coisa no passado que foi trabalhada aqui, que gerou aquilo ali, tem o gatilho que veio trabalhar aquilo ali. Entendi. Não existe uma receita de bolo para que a gente diga, não, acontece esse fato e esse fato vai gerar uma depressão, por exemplo. Não, acontece uma sequência de fatos e o nosso subconsciente, ele vai gerando um padrão. E esse padrão, ele leva a que um próximo evento, ou um evento X, podem ser 8 eventos, pode ser 2 eventos, pode ser 10 eventos, ele vai assumir num processo até que chega um momento que o nosso subconsciente, que é individual, chega no limiar dele e ali ele estoura. Quando ele estoura naquele processo, aí se instala uma depressão, se instala uma fobia, porque não é igual para todo mundo, porque cada um tem suas características individuais. E nesse processo, o que é que a hipnoterapia vai fazer? Então a gente coloca essa pessoa na nossa poltrona e a gente vai, através do processo regressivo, identificar cada evento desse. A mente da gente é uma coisa muito interessante. Ela funciona como se fosse um grande arquivo. E esse arquivo, ele separa os eventos por categorias. Então vamos dizer que existe uma grande categoria chamada medo, outra grande categoria chamada raiva, outra grande categoria chamada alegria, outra grande categoria chamada felicidade. E quando você pega o fio da meada dessa categoria, aquilo que disparou aquele evento, aquela carga emocional que disparou aquele evento, porque nunca é o fato, e sim a carga emocional que ele traz. Perfeito. Quando você tem uma sequência emocional, você pega aquela carga emocional e você vai seguindo aquele evento, aquela carga emocional, você chega ao primeiro evento. E aí você vem aplicando toda a terapia desde o primeiro evento até o processo em que a pessoa se encontrou, que disparou o gatilho dela. E aí você simplesmente elimina aquela carga emocional. Existem situações, para você ver como uma coisa, como o cérebro humano ele é fantástico e é diverso, existem situações onde você consegue simplesmente ressignificar todos os processos. Existem situações onde nós precisamos reprogramar alguns desses processos. Outros a gente precisa dissociar esses processos. E algumas vezes, só pelo fato da pessoa entender o que aconteceu e você conversar com ela, ela já elimina aquela carga emocional. Quer dizer, isso é muito relativo, isso depende muito de cada mente. De cada mente, perfeito. Né, de cada individualidade. Isso. Eu estava comentando isso até na palestra que nós terminamos agora, porque aqui é assim, a gente quando descansa quebra pedra. Eu estava falando sobre exatamente essa coisa da vida que você quer. Qual é a vida que você quer, né? Qual é a vida que você pretende para você? É a vida dos outros ou é a sua vida? E muitas vezes, a maioria dos problemas que nós adquirimos na vida não são nossos. Não são nossos. São coisas que nós repetimos de uma pessoa que queria que nós fizéssemos uma coisa que ela queria fazer. Que ela queria fazer, exatamente. Nós assumimos sonhos e culpas de outras pessoas. E quando nós nos deixamos assumir isso, nós deixamos de assumir a nossa vida. Isso. Um dos processos mais importantes, inclusive um dos caras que eu estudei com ele, chama Rafael Kreisch, uma das coisas mais importantes que ele assume, que ele fala em hipnoterapia, é exatamente isso. A hipnoterapia é a ferramenta profunda de autoconhecimento para que você assuma a sua vida.
E quando você assume a sua vida, tudo aquilo que você fez passa a ser mérito e responsabilidade sua. Não porque fulano quis, porque muitas vezes a gente diz assim, como a gente o nosso subconsciente, ele não libera para a nossa mente consciente aquela carga emocional que a gente identificou, o que é que a gente faz com a nossa mente consciente? A nossa mente consciente, ela tem que arranjar um culpado, porque a culpa nunca está em mim. Então a minha depressão é porque o patrão me tirou o emprego, é porque minha mãe era muito durona, é porque meu pai bebia e eu fiquei traumatizado com isso. Aí a gente começa a arranjar culpados para uma coisa que é nossa. Exato. E a hipnoterapia, ela vai eliminar essas culpas, mostrando que a origem, em 99,9999% das vezes, está em alguma carga emocional que a gente traga e estoure por um gatilho. Esse gatilho pode não ser nosso. João, uma das coisas que eu mais, de vez em quando eu escuto, né? Eu acho que eu escuto demais isso, é que hoje em dia a gente tem soluções terapêuticas para tudo. As pessoas me perguntam assim, mas Wagner, antigamente, meu filho, na minha época de velho, se o cara viesse com besteira, com frescura, o camarada levava logo 2 tapas, pronto, já resolvia a bronca. Resolvia todo o problema, é verdade. O camarada ia na base da tapa, do tabefe, da surra. É verdade. Entendeu? O pai da gente, quando via a gente com besteira, com frescura, dizia, menino, ó, tu para com essa besteira. E hoje em dia nós temos várias terapias para curar isso tudo. É porque a sociedade mudou ou porque as pessoas tinham os mesmos problemas naquela época, só que eles não davam importância a esses problemas, chamavam de outra coisa. De frescura, de doidice, internava o caboclo. Eu concordo muito com essa sua colocação. Os problemas da mente humana, eles sempre existiram. A gente hoje, vamos dizer, a nossa geração hoje dos anos 90, 80 para cá, que é mais ou menos essa época, um pouquinho que você falou aí, talvez um pouquinho antes, né? Mas pouca coisa antes. A gente vivencia hoje uma época na humanidade sui generis. A gente vivencia uma época onde a gente tem a vida mais confortável que a humanidade jamais teve. Os nossos pais, o seu pai, o meu pai, os meus avós, nossos avós, os nossos tataravós, voltando até o homem das cavernas, o Neandertal, o Homo sapiens que estava lá nas cavernas, eles nunca tiveram o conforto que nós temos aqui. Eles nunca tiveram a facilidade de vida que nós temos aqui. Então eles faziam uma coisa que hoje é muito comum e tem um nome muito bonito, chamado terapia ocupacional. Sim. Eles ocupavam a mente deles com coisa de sobrevivência, com coisa do dia a dia. Eles não tinham tempo para ficar parado com a mente ociosa, pensando e deixando a coisa surgir. Se desse bobeira, ele era engolido por um dente de sabre. Não é verdade? Então o que é que acontece? Nós temos hoje na nossa vida tantas facilidades que nos deixa com a mente ociosa. Sem ter o que Exatamente. fazer. Os problemas sempre existiram, Wagner. O que acontece hoje é que nós temos, além da oportunidade de botá-los para fora, né, a oportunidade de disparar esses gatilhos com mais facilidade, porque a nossa mente está mais ociosa, a nossa mente está precisando de emoções, precisando de ocupações. Hoje mesmo eu falava com um cliente e ele falava que estava passando por uma situação e eu dizia, amigão, você tem que ocupar a sua mente. Porque o processo que a gente precisa é exatamente esse, ocupar a mente. É aquela questão, Wagner, não adianta você fazer uma terapia e você voltar para o mesmo problema. Sim, você tem que mudar o seu dia a dia, você tem que mudar o foco, né? Então, hoje nós temos essa facilidade e hoje nós temos uma coisa maravilhosa, que é o avanço intelectual do mundo. A ciência hoje descobre. As coisas mudaram muito, né? Isso. E outra coisa, nós temos... É por isso que eu digo, não é besteira, não é novidade além, não. É novidade descoberta. Na realidade, novidade mesmo. Isso. Né? Não são bobagens que apareceram para poder distrair a mente, não. Eu estou fazendo também, João, um curso de psicoterapia, né? Muito bom. E vou terminar, daqui a mais ou menos uns 4 meses ou 5 meses, eu devo estar terminando o curso. Mas eu tenho observado assim, que é tão diverso isso, é tão bacana você vivenciar o ser humano como um todo. Né? Essa coisa de considerar todas as partes, né? Da complexidade, tanto dos sistemas como as influências externas que vêm até você. E eu acho isso fantástico porque a física quântica explica muito isso. O que é que nos aflige, O que nos aflige. Nós vamos falar mais sobre ciência física quântica já. Vamos dar um intervalozinho de poucos minutos e a gente já volta com o nosso programa holístico. Já estamos voltando, gente. Bom, vamos recomeçando aqui o nosso programa, nosso segundo e último bloco do nosso programa,
Tá sendo um papo assim muito bom, muito gostoso. Obrigado, como eu agradeço. Não poderia deixar a recíproca é verdadeira. Realmente é muito interessante a gente conversar com as pessoas que compreendem, que entendem, que têm a profundidade que é necessária para cada profissão ser exercida. Né? Verdade. Muitas vezes a gente vai, conversa com a pessoa tem o conhecimento, mas não tem como explicar, não tem base. E às vezes tem até base, mas não tem a eloquência suficiente para poder transmitir essa base. Né? Muitas vezes é isso, né? Isso que falta às pessoas para poder se comunicar e que as pessoas entendam bem. Porque a comunicação processo, só é bem feita quando a outra parte entende, né? Entende, exatamente isso. Esse é o processo correto. Eu vou aproveitar o que você terminou no último bloco, falando sobre a questão da ciência, a gente falou sobre o avanço, e eu vou citar o exemplo da própria hipnose, tá certo? A hipnose no sentido de hipnoterapia também. Para você ter uma ideia do que é a hipnose, no Egito Antigo, cerca de 1500 anos antes de Cristo, já se utilizava, existem papiros que mostram que utilizavam processos hipnóticos. Ela foi usada na Grécia Antiga, o Avicena, que foi um sábio e médico árabe, utilizou muitos processos hipnóticos. Na Grécia Antiga chamava de sono divino, né? E veio sendo trabalhado nas sociedades medievais e tal, até que apenas em 1840, 1850, um cidadão chamado Mesmer, que nós conhecemos pelo mesmerismo, veio descobrir... Franz Anton Mesmer, exatamente. Veio descobrir a questão do transe hipnótico. Foi quando ele veio descobrir. Quer dizer, a hipnose passou de 1500 antes de Cristo até 1840, 1850, um misticismo, simplesmente um misticismo. E, pasme você, de 1850, 1840 até 1997, a hipnose não havia sido reconhecida pela ciência. A hipnose só veio ser reconhecida pela ciência no ano de 1997, quando um psiquiatra americano e um neurologista também americano, fazendo experiências com induções hipnóticas através de um PET scan, aquele scanner de tomografia de pósitrons, né? Eles identificaram que o cérebro humano, sob hipnose, tinha as mesmas características de um cérebro humano funcionando sobre um efeito real. Então eles começaram a perceber, a ciência percebeu aí que a hipnose funcionava. E aí foi quando a hipnose ganhou todo um respaldo científico, porque começaram a fazer diversas experiências e estudos sobre isso. Então você vê, um processo que pra gente hoje, a gente sempre soube que a hipnose existia, a gente sempre soube que a hipnose... Tem muitos mitos, claro, mas a gente sempre escutou falar de hipnose, né? Sim. Mas ela só veio ser corroborada e testada cientificamente há pouco mais de 20 anos. Sim. Quer dizer, é uma ciência que tem muito para crescer, como o próprio Kardec fala do espiritismo. Né? O espiritismo é evolução, sempre. O interessante, João, é que todas essas terapias complementares, elas ajudam muito, auxiliam muito a quem está passando por problemas, e problemas muito sérios, né? A gente citou a depressão, mas tem tantos outros problemas, tem né? Muitos, com certeza. Às vezes uma agonia profunda que você tem, uma fobia, um problema, como você mesmo falou. E eu gostaria de saber, assim, de você, se você puder citar algum case, algum caso sempre seu, né? Sem citar o nome, você não claro, precisa citar nome, nomes, basta claro. você me dizer assim, qual foi o problema e como foi que conseguiu curar, como a pessoa está hoje em termos de resultado. É muito bom a gente sempre avaliar esses cases, inclusive no meu consultório, todas as minhas consultas elas são gravadas, né? Inclusive para questão de estudos também e de leve divulgação. Tem um case que eu não canso de contar, que para mim foi muito significativo, porque mostra o efeito real da hipnoterapia. Uma conhecida nossa, uma pessoa lá da cidade de Bezerros, ela foi assaltada. Ela foi entrar em casa com o carro e veio um ladrão de arma em punho, botou a arma na frente dela, disse: desça do carro, fechou a porta, fechou a garagem, levou o carro dela, só que não mexeu com ela, não mexeu com o filho dela, tal. Graças a Deus foi tudo muito bom, muito saudável o processo. E ele levou o carro. Beleza, ela passou um tempo tranquila, não sei o que tal. Daqui a pouco ela começou a desenvolver uma fobia de entrar em casa. Ela não conseguia entrar em casa sozinha, ela não conseguia ficar em casa sozinha, ela ficou com medo de ir até a área, abrir a porta para ela era doloroso, ela não conseguia abrir a porta para poder chegar até a área que ela precisava ir, onde aconteceu o processo, e isso começou a causar realmente um distúrbio na vida dela. E aí ela me procurou, né? E eu levei ela ao meu consultório lá em Bezerros, porque eu atendo tanto em Bezerros quanto aqui em Caruaru, né? Então eu levei ela ao meu consultório lá em Bezerros, e no processo hipnoterápico nós
descobrimos muitas coisas interessantes, porque veja você que o problema nunca é o problema. Quando a gente pensa, analisando essa situação que aconteceu com ela, a gente pensa, a causa da fobia dela foi esse assalto. Tá na cara que foi o assalto. O cara botou a arma na testa dela, pô, então ela ficou com medo. Sim. Quando a gente coloca ela em transe, quando a gente faz a regressão de memória, e eu sempre brinco, na verdade eu sempre utilizo a seguinte ferramenta. Eu quero que você volte para o primeiro momento onde você sentiu essa emoção, no caso dela o medo. Então eu quero que você volte, a pessoa em transe, eu coloco ela para voltar para o primeiro momento onde ela sentiu aquele medo. Sei. E aí ela se vê em um lugar totalmente escuro. Quando ela se vê num lugar totalmente escuro, ela diz, oxe, tá muito escuro aqui, eu tô com medo. Isso aqui eu digo, escute, o que é que você tá falando? O que é que tá acontecendo ao seu redor? Escute. Ela fez, eu tô escutando meu pai falar. Eu digo, quantos anos você tem? Ela disse, 2 anos. Aí eu disse, e o que é que tá acontecendo? Ela parou, olhou assim, eu tô dentro de uma caixa. Ele tá aqui bebendo com os amigos, me colocou dentro de uma caixa e tá tirando onda. Eu não quero sair da caixa, não tô conseguindo, eu tô com medo. Fizemos o processo de terapia com aquela lembrança, fizemos o processo de ressignificação com aquela lembrança, fomos voltando, encontramos mais uma lembrança no meio do caminho, fizemos o processo de ressignificação com essa lembrança também, voltamos ao momento do assalto, ressignificamos o processo do assalto também, e quando essa nossa conhecida, essa cliente, ela saiu de lá do meu consultório, ela já estava transformada. Quando ela chegou em casa, eu disse, olha, eu quero que quando você chegar em casa, você vai fazer 2 coisas. Primeiro, abra a porta que você tem medo. E segundo, entre em casa sozinha. Quando chegou em casa, normalmente com 48 horas eu entro em contato com o cliente, depois com mais 72 horas eu entro em contato para acompanhar o procedimento. E eu ainda tenho a mensagem dela no meu celular, que foi muito legal. Ela, entre outras coisas, ela disse, João, o medo não existe mais não. Eu abri tudo, eu saí, eu entro em casa de noite, eu fico em casa sozinha e não existe mais o medo. Eu digo, que coisa boa, parabéns a você, porque na verdade o esforço é dela, o mérito é dela. O hipnotista, o hipnoterapeuta, ele não tem poder nenhum sobre a mente da pessoa, Wagner. Na verdade, o hipnoterapeuta, ele é simplesmente um grande GPS, vamos dizer assim. O hipnoterapeuta diz à pessoa o que ela vai fazer. Eu quero que você faça isso, quero que você oriente, exatamente. Só que ele orienta dentro de uma técnica. E todo o mérito é da pessoa. Então, esse para mim foi um case muito legal, foi uma coisa muito interessante, porque em uma sessão ela eliminou essa fobia que estava incomodando a vida dela. Aconteceu um outro caso muito interessante aí em Bezerros também, só que não foi de Bezerros. Uma pessoa me ligou, um cidadão me ligou e disse, olha, o senhor está atendendo hoje? Eu disse, não, acho que isso era uma sexta-feira, eu atendo na quinta-feira aqui em Caruaru. Sim. E aí ele disse, minha esposa está passando muito mal, ela está com uma depressão muito grande, eu preciso ver o senhor, como é que eu faço? Eu digo, olha, meu consultório em Bezerros eu atendo amanhã, se você quiser ir, a gente marca. Ele chegou lá e foi para esse consultório em Bezerros, foi para o meu consultório em Bezerros, e chegou lá ele, a esposa e a mãe da esposa. Ela entrou carregada lá em casa. Ela entrou carregada, sentou na minha poltrona. Quando a gente conversou, eu fiz a anamnese com ela para avaliar. Chorou muito, descarregou muito. Era uma pessoa totalmente apática, uma pessoa totalmente sem forças na vida, sem desejo de nada na vida, sem felicidade nenhuma, na verdade. Então a gente colocou ela dentro da nossa... Na poltrona, fizemos os processos terapêuticos e identificamos uma série de problemas, inclusive entre eles o problema mais grave, que foi entre ela e o esposo. Então teve um problema sério entre eles, que foi o gatilho, na verdade, dessa depressão. Só que antes disso havia havido algumas coisas e ao término, foi uma sessão longa, nós passamos, eu acho que umas 3 horas a 3 horas e meia de sessão. A minha sessão média, para você ter ideia, ela tem 1h30. Então nós passamos de 3 horas a 3 horas e meia de sessão, mas quando terminou, Vaguinho, ela saiu do meu consultório, saiu da minha casa, porque em Bezerros meu consultório fica na minha casa. Sim. Ela saiu de lá de casa rindo, brincando e tirando onda com o marido. Isso é uma coisa maravilhosa. Então, e falamos com ela, recebi uma mensagem dela, eu acho que é 1 dia atrás ou 2 dias atrás, ela falando, inclusive, que tinha assistido a minha palestra e que gostou muito e tal, e falando com uma desenvoltura, com energia na voz, e que você nunca para pensar que é a mesma pessoa que entrou lá em casa. Isso é muito interessante. Até estou pensando aqui num outro processo, porque é o seguinte,
você ter conhecimento da vida espiritual e do espiritismo, dos conceitos espíritas, deve te ajudar bastante no processo de diagnose disso tudo, porque muitas vezes o camarada tem essa questão dos problemas pessoais do passado, e aí começa a viajar e dizer que é espírito, que está sendo obsidiado, que está não sei o quê, bababá, Você falou uma coisa muito interessante, cara. Me lembrei agora de um caso muito legal. Foi muito legal porque o cidadão ligou para mim: João, estou precisando de ajuda. Inclusive é um cara que eu conheço, né? Eu conhecia pessoalmente, é do meu conhecimento pessoal. Sei. João, estou precisando de ajuda, não sei o que e tal, estou precisando fazer terapia. Quando é que tu está atendendo? Eu digo, não, quinta-feira. Pronto, a gente marcou e fomos para lá. Ele também é espírita, né? Ele também tem um conhecimento, uma vivência na casa espírita e tal. E foi muito interessante porque colocamos em transe, identificamos uma série de situações. Ele estava com um problema muito sério com a esposa, estava com um problema muito sério com a tia. Ele estava com um problema com a esposa a tal ponto, Vaguinho, que para você ter uma ideia, que ele estava com medo de falar com a esposa. Estava passando por um processo de separação recente, muito sério, e ele estava com medo de falar com a esposa. Mas era medo no sentido assim, ele não conseguia falar. Ele não conseguia pensar, ele não conseguia nem dormir no quarto dele. Ele estava se sentindo tão mal no quarto dele que ele não conseguia dormir no quarto dele. Então foi muito interessante porque a gente colocou ele em transe, fomos aos eventos, trabalhamos os eventos, mas o mais interessante desse atendimento foi que durante o atendimento, as vivências, né, porque quando nós revivenciamos a memória, nós realmente vivemos a emoção daquilo ali. Então eu chamo de vivência. Durante as vivências que ele teve, ele como espírita, colocou na cabeça dele que estava sendo obsediado. E que esses obsessores, né, esses espíritos perseguidores, para quem não souber o que é obsessor, os espíritos perseguidores, eles estavam no quarto dele. Então, durante o processo, quando eu fui trabalhar essa aversão dele ao quarto, ele deu 2 comunicações mediúnicas, entre aspas, Sim. que era a mente subconsciente dele criando aquela significação para ele. Quer dizer, foi uma coisa anímica. Anímica, 100% anímica. Animismo, né? Foi uma coisa da mente dele. Isso. Uma coisa que a mente dele criou por ele ser espírita e acreditar que estava sendo obsidiado, tá certo? Dentro desse processo, a mente dele criou aquela realidade para justificar aquele medo. E aí o que é que aconteceu? É exatamente o que você fez, o que você falou aí. Como eu sou espírita, tenho uma certa experiência no espiritismo, em sala mediúnica, em todo o processo, eu simplesmente usei essa mesma experiência e doutrinei o espírito da mente dele. Sim. Que é um espírito também. Que é um espírito também, o espírito dele, na verdade. É o espírito então dele. Foi muito interessante, porque eu nunca tinha visto, nunca tinha acontecido uma coisa dessa comigo, mas foi muito legal porque ele aceitou muito bem, porque eu simplesmente fiz uma doutrinação naquele momento. E como ele era espírito e ele conhecia o processo, ele sabe que foi uma doutrinação, e o espírito aceitou e foi com os irmãos para ser socorrido. O interessante disso tudo, eu comento muito isso com o Dejan. Dejan é uma pessoa que eu tenho muito contato, a gente muito junto. Então, um abraço para Dejan, ele deve estar assistindo, que eu marquei ele na nossa publicação aí. Mas o interessante é o seguinte, a gente sempre comenta que na Casa Espírita, a Casa Espírita é o celeiro das obsessões, né? Então, tanto tem o despreparado, como é, assistente, as pessoas que participam da Casa Espírita que levam tudo para o misticismo, né? A maioria, que acham que a maioria, né, que é um fenômeno. Um fenômeno, exato. Aí leva tudo para... E dizem que aquilo ali é uma obsessão. Isso. Olha, em 99% dos casos não tem nada de obsessão. Primeiro porque é o seguinte, tu já imaginaste se os alemães, né, atuais fossem ter a obsessão dos espíritos judeus que morreram no Holocausto. Só tinha louco na Alemanha. Não tinha mais nada lá, né? Não tinha mais nada. Então, na realidade, não existe essa obsessão. Isso é muito importante até, lógico, estamos saindo um pouquinho do assunto, mas é muito importante. Faz parte, envolve muitas tudo, vezes, gente, muitas vezes a coisa não tem nada a ver com o obsessor. O obsessor, porque nós temos os vários tipos de obsessão. Nós temos a obsessão de desencarnado para encarnado, encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado. E a auto-obsessão. E muitas vezes a auto-obsessão é a maior causa dos problemas obsessivos. É a mais comum. Exatamente. Quer dizer, você se auto-obsedia. Eu vi uma coisa até daquele, os Amigos da Luz, eu não sei se você já viu, um grupo espírita humorista, depois eu vou mandar o link para você vai rir muito.
Porque tem uma hora que o cara tá falando, reclamando, não, porque meu obsessor, eu tô sendo obsidiado, e se ele falando sozinho na cama dele, reclamando e reclamando. Aí o obsessor aparece arretado, né? E diz assim, rapaz, eu vim aqui para conversar com você. Bicho, olha, veja só, eu até queria lhe obsidiar, mas, velho, você é que se obsidia, você não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso, não. Meu irmão, se toque, deixa um espaço para mim. Cara, quer dizer, muito bom. Eu acho assim que a maioria das obsessões é isso. Você reclama demais e você tal, e você cria não se... Vaguinho, você acabou de dar o processo hipnótico. O processo hipnótico é você criar a realidade. Uhum. Você cria a realidade para você de que você está sendo obsidiado. Sim. E você se sente. A nossa mente, ela é fantástica. O que você acredita é. Exatamente. Henry Ford já dizia, né? Se você acredita que pode ou você acredita que não pode, das duas formas você está certo. Você está certo, perfeito. Lógico, não tem como você errar. É aquela questão. Essa semana eu conversava com Márcia, comentando sobre alguns casos, e dizia ela que muitas vezes a gente vê as pessoas, né, no dia a dia, e comentários que a gente vê que se mudasse simplesmente o aspecto de ver, mudaria a vida da pessoa. Uhum. Por exemplo, eu me lembrei, uma pessoa que reclamou que tinha dormido 2 horas apenas. Foi cochilar e só dormi 2 horas. Tô cansado, tô absurdo, tô abalado e tal, e tal, e tal. Aí eu conversando com o Márcio, eu digo, veja, se essa pessoa mudasse o ponto de vista e dissesse assim, passasse a simplesmente observar de forma positiva, poxa, fui cochilar e dormi 2 horas, que coisa boa. Pois é. Veja, só o ponto de vista já muda a forma como você é exatamente o ressignificar, né? Ressignificar, você coloca outro significado numa coisa que pode ser o problema, para você pode... Você afirma, se você afirma as coisas do seu dia a dia com negatividade, essa negatividade vai crescendo dentro de você, é o que a gente chama de auto-obsessão, no espiritismo, auto-hipnose. E auto-hipnose. Auto-hipnose. A gente vai se hipnotizando para só ver as coisas negativas. Quando que se você se passa a pelo menos falar, porque é muito interessante, a gente não tem como não voltar, mas Kardec fala no Livro dos Médiuns que todo hábito começa com obrigação. Sim. Né? Como também uma mudança mental, uma mudança de padrão comportamental, uma mudança de estilo de vida, de visão de vida, começa com a obrigação. Sim, com certeza. Ninguém acorda assim dizendo, hoje eu vou a partir de hoje eu vou acordar de bom humor. Não, ninguém consegue fazer isso. Mas você consegue hoje se lutar para não ficar de mau humor. Amanhã também, depois, daqui a 1 ano você está conseguindo acordar de bom humor. Exatamente. A mudança contra qualquer... E isso se torna o quê? É um vício comportamental. Na realidade é assim, a gente chama de repetir as coisas, né? Se você tanto repete coisas que são positivas e você pode resolver através dessas coisas, como as coisas negativas que são as mais comuns. Lhe prejudicam, é mais comum porque a gente é muito agregado, a gente é muito agarrado. O nosso cérebro, Vaguinho, é interessante. A gente tem uma montanha de coisa boa na vida, mas a gente tem um problema que está aqui. O nosso cérebro, ele foca no problema. E esquece a coisa boa. Esquece tudo que é bom. Uma coisa interessante, hoje eu comentei isso inclusive na palestra, né? Nós estamos vivendo uma época que é o seguinte, primeiro, as redes de TV são 24 horas. Exatamente. Programa de notícia existe, por exemplo, a Globo News, a Band News, Record News. Todas essas redes de televisão, elas funcionam 24 horas por dia. Só que não dá para produzir tanta notícia ruim em 24 horas. E como não tem notícia boa, não dá Ibope, então você fica assistindo a notícia ruim e sendo repetida durante 24 horas na sua cabeça. Você acha que o mundo é ruim. Mas ao mesmo tempo que tem coisas ruins, tem coisas fantásticas no mundo, né? Eu falava numa palestra, domingo eu fui dar 2 palestras, uma em Camusim e outra em São Joaquim. E falava numa palestra que o mundo é aquilo que você faz dele. Uhum. O nosso mundo, tanto o mundo externo quanto o nosso mundo íntimo, é aquilo que nós construímos dele. Isso, com certeza. Existe um processo e, na verdade, um problema, vamos dizer assim, na hipnoterapia, que é o problema sistematizado. Uhum. Você imagina a seguinte situação, uma pessoa me procura para fazer um tratamento de hipnoterapia porque ela tem uma depressão, por exemplo, e essa depressão vem porque ela está com um marido violento, um pai alcoólatra e uma mãe ausente. E ela está desempregada e ela vai procurar hipnoterapia para ser curada daquela depressão, para ficar melhor, para ser ajudada naquela depressão. A hipnoterapia certamente vai ajudar aquela pessoa. Uhum. Entretanto, quando ela volta para casa, ela se defronta com os mesmos problemas. Isso é sistemático na vida dela. Quer dizer, na realidade, João, vamos entender, eu acho que é muito importante isso,
entender que a mudança precisa ser uma mudança íntima e a pessoa precisa querer mudar. Perfeito. Só encontrar o problema não resolve absolutamente nada. Quando você, através da hipnoterapia, você identifica, elimina aquela carga emocional, a pessoa como necessitado ou como cliente dentro desse tratamento, ela tem que estar disposta a assumir a vida dela de forma que ela faça as mudanças necessárias. Perfeito. Então ela precisa assumir a vida dela de forma que ela não vá repetir as mesmas coisas, porque quanto mais ela repete... Eu comparo você ir, por exemplo, a um hospital fazer um curativo. Você está fazendo o curativo está bem feito, está sequinho, mas se você chega e vai passar o dedo em cima da ferida fazendo as mesmas coisas, termina sangrando de novo. Novamente. Então, o que é que acontece? A hipnoterapia, ela tem um poder de auxílio, um poder de transformação imenso. Agora, depende, como você muito bem falou, do desejo da pessoa. Vontade. Da vontade. Tanto que todo hipnoterapeuta, todo hipnotista, ele aprende que toda hipnose é uma auto-hipnose. Não existe ninguém que não seja hipnotizado se não quiser. A pessoa só é hipnotizada se quiser. A pessoa só muda a sua vida se quiser. Um dos grandes problemas que a gente enfrenta como hipnoterapeuta é que, na verdade, o que é que acontece, Vaguinho? Veja, é muito interessante. A pessoa só vai para a hipnoterapia em último caso. Na realidade, vai procurando um milagre, né? Isso, exatamente isso. Exatamente, você é um fazedor de milagre. É como a casa espírita também, pronto, né? A casa perfeito. espírita, o indivíduo vai com um piri na mão, né? Só que a hipnoterapia ainda vai depois da casa espírita. Achando que a gente vai provocar um milagre na vida da pessoa. Fazer ele se comportar de uma forma diferente. Porque é o seguinte, é uma questão de comportamento. Questão de escolha. De escolha. Questão de transformação. Então, o que é que acontece? Quando a pessoa chega no processo hipnoterápico, ela tem que estar disposta a se transformar. Sim, com certeza. Porque se ela não estiver disposta a se transformar, por mais que a hipnoterapia auxilie, eliminando e terapeutizando o que ela tem dentro dela, mas ela vai estar enchendo aquilo ali da mesma coisa. Sim, com certeza. A gente precisa é muito bom essa oportunidade que você está nos dando, porque é importante deixar isso claro para as pessoas que estão nos assistindo. A hipnoterapia, como o Vaguinho também lembra, ela não faz milagre. Nenhuma terapia faz milagre. Sim, com certeza. Nenhuma terapia faz milagre. E qualquer terapia funciona quando você deseja. A diferença da hipnoterapia, por exemplo, para a psicanálise, para a psicologia, para a psiquiatria, é que diferente dessas terapias, até a terapia ocupacional, terapia cognitivo-comportamental e essa série de terapias, elas vão trabalhar da mente consciente até o subconsciente. A hipnoterapia ela faz diferente, ela vai direto no subconsciente e trabalha ali naquele processo subconsciente onde ficam as nossas emoções e os nossos sentimentos e as nossas memórias. Fantástico. João, olha, foi um bate-papo muito gostoso. Por mim, a gente continuava batendo papo aqui até de madrugada. Não tem problema, vamos continuar. Naturalmente, nós temos como é o nosso horário, e respeitando até o horário das pessoas, né? As pessoas estão curiosas e tal, é muito bom. Vamos deixar essa entrevista aberta para que você volte várias vezes aqui para a gente conversar, para a gente bater papo e para a gente trocar essa ideia maravilhosa que foi tá sendo um bate-papo maravilhoso. A Deus. E será bate-papos maravilhosos daqui para frente, as próximas entrevistas que nós construímos aqui. Vamos elaborar outros temas, então para a gente bater muito Fico mais à sua disposição e é uma alegria feita disso. A todas essas terapias e tudo isso, eu sei que você tem muita bagagem e pode contribuir muito com o nosso programa. Obrigado, bondade sua. Tá certo? Vamos lá, pessoal, um beijo no coração de vocês, muito obrigado pela presença de todos. Estamos agora concluindo o nosso holístico e na próxima semana, terça-feira, nós temos a transmissão ao vivo e a quinta-feira vocês têm o programa editado, trabalhado, concluído na Empreendedor Web Rádio. Como é que você faz para entrar na Empreendedor Web Rádio? Você pode baixar o aplicativo no seu celular, você entra lá no Play Store e você vai digitar tudo minúsculo, Empreendedor Web Rádio, e vai procurar o aplicativo. Aí você baixa o aplicativo e você pode escutar a rádio. A Rádio Empreendedor, a Empreendedor Web Rádio, ela é uma rádio comum, normal, funciona 24 horas por dia, não é só no programa holístico que você vai poder escutar a rádio, é uma rádio normal, você escuta o som dela, você vai ter músicas, necessariamente sempre músicas, são sempre músicas maravilhosas, né? Porque nós não temos aquele gosto meio duvidoso. O gosto é gostoso. Aliás,
respeitando todos os gostos, naturalmente, senão vão me apedrejar aqui, né? É verdade. Então, as músicas são de muito bom gosto. Então, até as pessoas que gostam de outras coisas vão gostar das músicas da Empreendedor Web Rádio. Nós temos os outros programas, como A Hora do Chico, nós temos o Empreendedor de Sucesso, nós temos o Perdidos no Espaço, que falamos sobre OVNIs, né? E ufologia. Quer dizer, são vários programas bacanas que a Empreendedor Web Rádio tem e que nós estamos resgatando cada um desses programas. Nós recomeçamos todos esses programas agora há pouco e estamos colocando em atividade um por um, naturalmente esperando que outros colaboradores abnegados venham aqui para poder assumir esses programas também, porque Wagner Andrade não pode assumir tudo de uma vez só, não. É verdade. Tá certo? Estamos até abrindo aí para você, viu? Se quiser, pode vir embora apresentar o programa. É uma cantada em público. Bom, pessoal, um beijo no coração de vocês. Entrem lá na Empreendedor Web Rádio, você pode entrar também no site, que é o www.empreendedorwebradio.com.br. Um beijo no coração, até o próximo Holístico. Valeu. Um grande abraço para todo mundo. Desliga aqui. Pode ligar. Concluir.